Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando a última semana do PET volume 5 e nesta semana nós vamos ver mais algumas aplicações de funções quadráticas. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então aqui semana 4, função quadrática. Então pessoal, como são mais aplicações, aqui a gente já começa com exercícios que a gente já trabalhou nas semanas anteriores, né? Esse exercício 1 aqui é um exercício que vocês trabalharam bastante nas semanas anteriores, né? Dada a função f de x igual a menos x quadrado menos 2, responda. Quais são os coeficientes a, b e c? Como nós já vimos, uma função do segundo grau ela é da forma f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, né? Com o a diferente de zero. O b e o c podem ser zero. E aí, né, no caso aqui dessa função, quais são os coeficientes a, b e c? O a é o que está multiplicando o x quadrado. No caso aqui, eu tenho menos antes, não tem nenhum número. Se não tem nenhum número, eu considero como se fosse 1. Eu considero 1. Então, só que tem um sinal de menos antes, então o a, nesse caso aqui, o a é igual a menos 1. O b é o número que está multiplicando o x. Quem que está multiplicando o x aqui? Não tem ninguém, né? Porque não tem o termo aqui de x. Então, é como se eu tivesse 0 vezes o x, né? Então, o b eu considero como sendo 0. E o c é o termo independente, que no caso aqui é o menos 2, ok? Então, a gente já tem aqui o a, b e o c. E aí, quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico da função e o eixo x? Para intersectar o eixo x, o x tem que ser 0. Não, mentira, perdão. Quais são as coordenadas do ponto de intersecção entre o gráfico e o eixo x? Então, entre o gráfico e o eixo x, como aqui o a é negativo, eu vou ter uma parábola dessa forma, né? Então, a intersecção com o eixo x, que é o eixo horizontal, são as raízes dessa função, né? Então, para encontrar esses pontos, eu vou precisar encontrar as raízes. E aí, qual é o valor do discriminante? Para encontrar as raízes, a gente vai precisar encontrar o delta, né? Encontrando o delta, aí vocês respondem a letra D. Como o delta vai ser ou maior, ou menor, ou igual, né? Não sei como que vai ser. Esse gráfico aqui eu fiz mais ou menos, mas não quer dizer que vai ser desse jeito, né? Pode ser que a parábola encoste em 2 pontos, pode ser que ela intersecte em um ponto só, e pode ser que ela não encontre em nenhum ponto, né? Ela seja abaixo do eixo x. Então, tem 3 possibilidades aí. E aí, vocês vão respondendo essas perguntinhas aqui, é o que a gente já fez nas semanas anteriores, né? Aí aqui vocês vão substituir alguns valores para x, encontrar aqui a imagem, traçar o gráfico dessa função. Então, eu vou focar mais na questão 3 aqui, que é um probleminha, e aí as outras ficam para vocês praticarem. Então vamos lá, na 3. No lançamento de um foguete no espaço, visando alcançar a maior distância possível, o ângulo de maior alcance horizontal é de 45 graus, ou seja, se eu quero lançar um foguete, se aqui eu tenho horizontal, o que está dizendo aqui é o seguinte, aqui tem horizontal. Se eu lanço ele a um ângulo de 45 graus aqui, é, é o ângulo que vai fazer com que esse projétil ele vai mais longe possível, né, em relação a esse eixo horizontal. Se eu lanço ele com um ângulo maior do que 45 graus, por exemplo, ele vai fazer o seguinte, ele vai cair mais perto aqui, né? Então, é isso que diz aqui em cima. Se eu lanço com um ângulo de 45 graus, ele vai mais longe, né, na horizontal.
E, né, essa curva ela é descrita como uma parábola, né? Então, se a gente lançou 45 graus aqui, ela faz uma curva no formato de uma parábola. Assim, durante uma operação de salvamento marítimo, foi lançado um foguete sinalizador que permaneceu aceso durante toda a sua trajetória. Então, desde quando lançou até a hora que ele caiu, ele estava aceso. A luz emitida pelo foguete só é útil, né, é o importante aqui, só é útil a partir da altura 14 metros, em relação ao nível do mar. E a trajetória é descrita por h de t igual a 10 mais t ao quadrado mais 5t menos t ao quadrado, em que t é o tempo em segundos. A pergunta é, durante quantos segundos no máximo a luz emitida pelo foguete é considerada útil, né? Ou seja, essa luz, esse foguete, ele só vai ser útil quando ele estiver acima de 14 metros, né? Ou igual a 14 metros. Então, apagando aqui esse projétil, a gente tem o seguinte. Se a gente pensar no plano cartesiano, né? A gente pensar aqui no plano cartesiano, eu tenho o eixo x e o eixo y, né? Então, eu tenho aqui o eixo x horizontal, o eixo y, o eixo vertical. Aqui eu tenho a origem. E aí, olhando para essa função aqui, quem que é o C? O C é igual a 10. E nós já vimos que o C é o ponto de interseção do gráfico com o eixo Y, né? Então, vamos pensar aqui que fosse o 10 aqui. Então, aqui eu tenho 10. E esse eu já sei que é um ponto da parábola. Por quê? Porque quando t, na verdade eu coloquei o x aqui, mas só para usar a mesma notação aqui do enunciado, aqui eu tenho o tempo e aqui eu tenho a altura h, né? E aí, quando esse t é igual a zero, o h vale 10, né? Porque aqui 5 vezes 0 vai dar 0, e 0 ao quadrado dá 0, então vai zerar isso aqui tudo, vai sobrar só 10. Ou seja, então o 10 é um ponto da parábola. Outra informação importante aqui é que o a, que é o que está multiplicando t ao quadrado, é menos 1. Se o a é menos 1, isso quer dizer que a minha parábola ela vai ter concavidade para baixo, ou seja, então a minha parábola ela vai ser algo dessa forma aqui. Então, se eu continuasse aqui, seria algo mais ou menos assim. Ok? Então, eu tenho uma parábola. E o enunciado diz o seguinte, né? Que esse foguete só é útil a partir da altura de 14 metros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, 14 metros está acima do 10. Vamos supor que seja aqui, né? Então, eu tenho aqui 14 metros. E esse foguete só vai ser útil acima dessa, a partir dessa altura, ou seja, se eu traçar uma reta aqui, eu vou cortar essa parábola em dois pontos, né? Ou seja, acima dessa reta, o meu foguete está acima de 14 metros, né? Ele saiu daqui do 10, foi subindo, né? Conforme foi passando o tempo aqui, ele subiu, atingiu a altura máxima, depois começou a cair, né? Então, nesse intervalo aqui, nesse pedaço aqui, nesse pedaço aqui é que o foguete ele é considerado útil, né? Porque ele está acima de 14 metros e aí ele consegue ser visível, né? Então, agora como que a gente vai fazer? Se eu quero esse intervalo, eu tenho aqui dois pontos, né? Que são dois pontos que é o ponto de início, né? Quando o foguete está subindo, que ele atinge essa altura de 14 metros, e depois o tempo em que ele está caindo,
que novamente ele vai atingir a altura de 14 metros. Porque daí a partir daqui, aí ele já está muito baixo, ele já não vai ser útil mais. Então, eu quero encontrar esses dois pontos aqui, né? Porque eu quero saber o tempo que ele vai ser útil, né? Então, qual será o tempo que ele vai ser útil? O tempo que ele vai ser útil vai ser esse tempo aqui, né? Porque é desse instante, quando ele atinge 14 metros subindo, até esse instante que ele atinge 14 metros quando ele está caindo. Ou seja, eu preciso saber esses dois valores aqui. Eu vou chamar aqui de T1 e aqui de T2. Né? E como que eu faço para encontrar esses dois pontos? É simples, né? Se eu quero que a altura seja 14 metros, então eu vou considerar o meu H de T, igual a 14 metros, né? E aí eu vou substituir aqui. Então eu tenho 10 menos, aliás, deixa eu colocar na mesma ordem ali. Então o H de T aqui vale 14, né? Então 14 vai ser igual a 10 mais 5t menos t ao quadrado. Né? Então eu tenho uma equação aqui com uma incógnita que é o t. E aí a gente vai igualar isso aqui a zero, né? Então eu vou trazer aqui tudo para o lado esquerdo. Então menos t ao quadrado vem para o lado esquerdo. Vai ficar mais t ao quadrado. Mais 5t trago para a esquerda, que fica menos 5t. O 14 já está aqui do lado direito, do lado esquerdo continua positivo. E o 10 vem para a esquerda, fica negativo. E isso vai ser igual a zero, né? Ou seja, então eu tenho aqui uma equação do segundo grau. T ao quadrado menos 5t mais 14. Aliás, mais 14 não. 14 menos 10 dá mais 4. É igual a zero. Né? Então eu tenho aqui uma equação do segundo grau. E aí eu vou encontrar a solução dessa equação. Né? Isso eu vou deixar como exercício para vocês. Né? Lembrando que vocês identificam aqui quem que é o A nessa equação aqui. Né? Nessa equação aqui o A vale 1. O B vale menos 5. E o C vale 4. Nessa equação, lembre-se que eu estou usando essa equação para encontrar esses dois pontos que estão em vermelho aqui. Né? Eu não vou usar aquela equação lá em cima, porque se eu fosse igualar a zero essa equação de cima, eu ia encontrar esses dois pontos que intersectam esse eixo T, né? Que eu estou colocando aqui em amarelo. Mas eu não quero esses dois pontos, né? Eu quero os dois pontos em vermelho. E aí, encontrando o A, B e C, aí eu vou calcular o delta, né? Só para a gente lembrar, então, vou calcular o delta, que é igual a B ao quadrado menos 4AC. E aí eu vou encontrar o T, né? O T vai ser igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2A. E aí com isso, vai ficar como exercício para vocês, vocês vão encontrar o T igual a 1 e o T igual a 4. Né? Então, o T vai ser igual a 1 ou T igual a 4. Isso é fácil a gente verificar aqui, né? Se eu substituir o T por 1, eu vou ter 1 ao quadrado dá 1, com mais 4 aqui dá 5. 5 vezes 1 dá 5, então 5 menos 5 dá 0. Ou se eu faço T igual a 4, 4 ao quadrado 16, 16 mais esse 4 aqui dá 20. Menos 5 vezes 4 dá menos 20. 20 menos 20 dá 0 também. Ou seja,
Então, o T1 vale 1 e o T2 vale 4, né? Ou seja, quando o T vale 1, essa função aqui, o H de T, vai dar 14, né? Repare aqui, ó, 10 mais 5 vezes 1, 5. Então, 10 mais 5 dá 15. 1 ao quadrado dá 1. Então, 15 menos 1 dá 14. Então, o T, quando o T vale 1, o H, a altura, vale 14. E, do mesmo jeito, quando o T vale 4, 10 mais 5 vezes 4 dá 20. Então, dá 30. Né? 4 ao quadrado, 16. Então, 30 menos 16, 14. Ou seja, então, eu encontrei o que eu queria aqui, que é os tempos, né? 1 e 4. Olha, então, o foguete atinge a altura, né, de 14 metros ao instante 1 segundo e depois em 4 segundos, depois ele começa a cair. Então, nesse intervalo, quantos segundos que eu tenho? De 1 até 4, eu tenho aqui 3 segundos, né? Aqui 1, então aqui estava 1 segundo, né? Quando 1 segundo a partir do lançamento do foguete, né? Mas aí, enquanto ele faz esse trajeto aqui, se passam 3 segundos, né? 1, 2, 3, 4, né? Então, se passam 3 segundos. E aí, a gente consegue responder a pergunta, né? Quantos segundos a luz emitida pelo foguete é considerada útil? Ela só é considerada útil em 3 segundos, né? Que é nesse pedacinho aqui da parábola. Ok? Então é isso. Um exercício legal, né? Isso é, envolve muitos cálculos aí de funções de segundo grau, né? A gente encontrou aqui a raiz, interpretação de gráfico, né? Precisou traçar o gráfico. Então é importante a gente saber várias essas informações sobre a parábola, né? Vértice, raiz, intersecção do gráfico com o eixo Y e tudo mais, ok? E aí os outros, o número 1 e 2, fica aí como exercício para vocês praticarem um pouco aí, ok? Então, vou parar aqui. Então é isso. Desejo boa semana a todos e bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição.